Gente, bom dia. Eu vou reforçar as palavras da Karina, certo? Vou começar a nossa apresentação, né? Porque a gente tem 20 minutos certinho, tá? Tem problema. E aí eu vou passar a palavra para ela começar, tá? E depois eu vou falar exatamente dessa conexão do mercado, XR e inovação, tá? Ou seja, políticas de inovação para que o XR se desenvolva aqui no Brasil. Alessandra? Bom dia a todos, todas e todes. É um super prazer estar aqui abrindo esse evento maravilhoso, né, dessa dimensão, né, que é uma dimensão que extrapola Brasil, que é Latinoamérica, para poder compartilhar em primeira mão, né, essa plataforma que foi construída, em que, pela primeira vez, a gente falou sobre o mapeamento do ecossistema. Acho que está ali, né? Então, só para a gente, antes de entrar no ecossistema do XR, entender um pouco o contexto em que essa pesquisa aconteceu, né? Assim como Simone, Karina falaram aqui da importância, né, de ter órgãos públicos, empresas privadas, entidades do terceiro setor unidas em prol de um objetivo, segmento específico, tem que ser entendido como um segmento específico do audiovisual, né? Esse estudo também foi o resultado de uma somatória de esforços, né, de universidade, através de um grupo de estudos que eu faço parte da Universidade Federal de São Carlos, do PPGMC da Universidade Federal, que há tempos já vem experimentando, pesquisando, realizando, né, obras em realidades estendidas. O Instituto Iniciativa Cultural, que é aqui de São Paulo, que é ligado à ONU, a um órgão específico da ONU que trata sobre indústrias criativas, né? A UNCTAD é um braço de comércio e desenvolvimento da ONU, que trata com diversos setores industriais, inclusive a indústria criativa, né? E fazem muito, e pensam muito em indústrias criativas do ponto de vista para que se possa compará-las, né, entre os diversos blocos continentais. Então, a gente, de alguma maneira, se olha para essa fonte, né, para essas metodologias sugeridas pela UNCTAD para fazer as nossas próprias pesquisas. Bom, esse mapeamento, essa plataforma, sem o apoio da SPCine, que deveria estar aqui presente, não pôde, porque a pessoa... O Vitor, ele ficou doente, enfim, mas eu queria transmitir para vocês a fala dele também, né? O Vitor, ele representa o Observatório da SPCine, que é um braço de inteligência dentro dessa empresa pública, né? Para quem não conhece, a SPCine é uma empresa pública do município de São Paulo, devotada, né, com a missão de fomentar, fiscalizar e regular o setor audiovisual na cidade de São Paulo. E vem ensaiando há alguns 2 anos? 3 anos, 2 a 3 anos, né, a entrada nesse novo nicho do segmento audiovisual, das realidades estendidas. Para isso, sentiu muita necessidade de ter dados, ter números, ter evidências que mostrassem, afinal, quanto movimenta esse setor, quantos somos, quantos são, né? Quantas pessoas são empregadas em CLT, em regime temporário, enfim, uma série de perguntas não respondidas que eles viram aqui nessa possibilidade, né, nessa iniciativa, uma possibilidade de responder essas perguntas e, efetivamente, criar políticas embasadas em evidências, né? E essa pesquisa não teria sido possível sem um conjunto de atores, né, como a Abra Games, enfim. Quando a gente tentou se aproximar desse universo, para além do XRBR, né, que é o lugar
naturalmente dedicado a quem atua nessa área, a gente resolveu ampliar essa esfera, né? Essa esfera para o setor audiovisual mais tradicional. Então, a gente convidou a Brave, que é uma grande, a maior, né, das entidades que representam as produtoras, né, no país, com o seu braço de inteligência, que é o ICAB, que é o Instituto de Conteúdos Audiovisuais Brasileiros, e a Abra Games, que tem também empresas que vêm experimentando, né, em realidades estendidas. Bom, só rapidamente, falando sobre o contexto em que esse mapeamento se insere também. Anteriormente, nós iniciamos com esse mapeamento da animação no Brasil, né, com o Animamundi, realizado pela J. Leiva, que veio a responder questões do BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento do Governo Federal, né, que também queria criar políticas de investimento para a animação, mas, enfim, precisava de dados que embasassem essas políticas. E aí essa pesquisa foi feita, vocês podem acessá-la nesse link. É um painel interativo também, foi feito em Tableau, então vocês podem fazer diversas pesquisas por, enfim, unidades territoriais, né, escolher Nordeste, Sul, Centro-Oeste, para tentar responder a questões específicas. O mapeamento das entidades que acabou de ser feito para a SPCine também foi um movimento iniciado por conta de uma crise instalada no setor audiovisual desde 2018, né, em que era muito necessário uma articulação, uma mobilização conjunta das entidades representativas, né, dentre as quais o XRBR é parte delas, né, e a SPCine também, né, julgou importante fazer esse mapeamento para tentar somar forças e em prol de uma ação conjunta, uma ação política conjunta, né. Nós identificamos mais de 170 entidades representativas do setor. É um número super expressivo, né, dentre todos os elos da cadeia produtiva. Então, a gente está falando de produção, de distribuição, de exibição, de fruição, né. E, enfim, isso também está disponível online, publicamente, gratuitamente. Esse mapeamento de diversidades, que também veio responder a uma questão, ou seja, uma pesquisa aplicada, né, que veio em decorrência de um estudo da Ancine, que mostrou como falta... Enfim, a gente precisa trabalhar mais com inclusão e diversidade na nossa indústria do audiovisual, né, a partir de um estudo que foi feito em 2018, que se constatou que quase não há mulheres dirigindo realizações grandes, não há roteiristas, ou seja, não há mulheres em posição de liderança nas produções audiovisuais, né. Então, mapeamento de gênero e raça era uma coisa que a Ancine já colocou ali, olha, temos que olhar para isso aqui é importante. Né? Se a gente quer diversidade nas produções, a gente tem que ter diversidade nas equipes. E aí a gente retrocedeu um pouco. Falou, bom, mas para ter essa diversidade no ambiente profissional, a gente tem que começar a olhar como que os cursos estão ensinando, os cursos em que essas pessoas são formadas estão enfim, levantando essas questões, né? Então, esse mapeamento veio a responder especificamente a esse quesito. E por que mapear? É isso, né? Acho que o Calil já tocou nessa questão, na importância de estreitar relações com quem faz política pública. E, se nós não temos pesquisas, nós não existimos, né? Nós temos apenas percepções. Então, nós fizemos esse estudo, que é um estudo quantitativo, né? Bom, as empresas, muitas... talvez estejam aqui presentes, que foram as respondentes, né? São empresas que se voluntariaram a responder o nosso questionário online. Essa coleta aconteceu exatamente no começo da pandemia, de julho a agosto de 2020. Nós conseguimos um resultado que nós também julgamos expressivos, né? De 138 respostas, os 138 CNPJs. E esse método de recrutamento
de engajamento, né, se deu muito em função das redes sociais, de contatos telefônicos, de contatos por e-mail, por WhatsApp, no sentido de trazer essas empresas para acreditarem na importância de compartilharem as informações que, muitas vezes, eram informações estratégicas, como, por exemplo, receita, né? Então, para abrir esses dados, né, as empresas elas tiveram que entender a sensibilidade, a importância de torná-los públicos, ainda que anônimos, né? Então, passo para a Inês. Bom, gente, a Alessandra já apresentou a importância disso, né, a correlação, e aqui eu vou pontuar o que a gente já sabe, né? Quem trabalha na indústria criativa sabe disso, certo? O potencial que a gente tem, tanto da questão de receita, de gerar renda, de gerar PIB, certo? Que o grande mercado não reconhece, né, ainda, mas eu acho que a gente tem que mostrar. A gente tem um potencial de geração de riqueza e renda enorme, os bens e serviços têm alto valor agregado, nós somos drives de mudança e inovação, tá? E nós temos a capacidade, e aí vou falar pelo XR, de atingir toda a cadeia econômica da indústria 4.0. Tá? Aqui foi uma... Eu peguei essa imagem de um site que fala assim, exemplos práticos da adoção da indústria 4.0 nas fábricas. Não fui eu que fiz isso, tá? Certo? E aí está ali a realidade aumentada e simulações que entram a parte de realidade virtual e realidade mista. Ou seja, a questão é que as empresas elas sabem disso, mas elas não sabem que é a gente que faz isso. É só isso, a gente precisa mostrar que é a gente que faz isso. Então, a gente é esse driver, tem autores que reconhecem isso, porque tem esse programa de desenvolvimento de política pública para a indústria criativa, é uma coisa que a Inglaterra e a Austrália estão pelo menos 20 anos na nossa frente, certo? Não é uma coisa nova, tá? E qual é o nosso problema? É o nosso sistema de inovação. O nosso sistema de inovação ainda é imaturo. Tá? É imaturo por quê? Porque as políticas de inovação aqui no Brasil são igual uma gangorra, né? Tem hora que vai, aí tem hora que para. Tem hora que vai, e tem hora que para. Tem hora que vai, e tem hora que para. Eu falei assim, e aí, quando começa a crescer, cai. Aqui foi um gráfico que eu peguei, que termina em 2017. Obviamente, a gente sabe para onde essa linha foi parar, né? Eu acho que abaixo aqui, né? Porque eles cortaram todos os investimentos em inovação, né? Na última gestão agora, do governo federal, e vocês viam que já estavam em queda os investimentos. Tá? E aqui eu vou mostrar, Alberto, vou parar um pouco a apresentação, tá? Para mostrar a plataforma. Tá? Essa plataforma aqui é uma plataforma interativa, tá? Que é a pesquisa. Certo? Então, você pode escrever, por exemplo, Geografia 2, tá? Que vai mostrar... Certo? O número de colaboradores e características da localização geográfica. Então, por exemplo, em relação à localização geográfica da empresa, o que é que ela acha importante? Centro de pesquisa, custo operacional, participação de eventos, e eu posso selecionar o tipo de empresa que eu quero. Se é Eireli, o empresário individual, e vai mudar aqui também, porque vai mudar pela localização geográfica. Tá? Ou seja, é uma plataforma que eu consegui fazer um cruzamento de dados que você... Assim, eu acho que o papel de vocês aqui é divulgar para as secretarias que precisam de dados para fazer esse financiamento. A plataforma é pública, o dado é público e vai servir para fomentar a política pública, tanto no âmbito
âmbito municipal, quanto estadual, quanto federal. Tá? Então, aqui, por exemplo, ramo de atuação e contratação. Tá? Então, por exemplo, produtoras de conteúdo, se eu selecionar games, por exemplo, olha, certo, o gráfico já vai mudar. E vai mudar também aqui, quem é que atua na área de games. Tá? Vamos para a próxima. Crescimento. Crescimento. Aí, ó, variação de negócios durante a pandemia, e eu posso ver pela categoria de empresa. Eu posso selecionar lá, por exemplo, vai desligando aí e desliga 2. Pronto. Aí ele vai mudando aqui. Entendeu? Ou seja, eu fico sabendo, pelas categorias de empresa, o que é que impactou. Tá? Vamos para o próximo? Vamos para financiamento. Vamos para financiamento. Um dos achados que a gente teve aqui nesse gráfico foi que as empresas que participaram de programas de aceleração, elas conseguiram se financiar, participar de programas de financiamento pelo BNDES, por fundos federais, entendeu? Ou seja, elas tinham a capacidade de montar toda aquela burocracia, aprenderam toda a documentação que tinha que apresentar e conseguiram essa captação de recursos. Então, que essas empresas participar de um programa de aceleração é uma demanda que a gente tem que trazer para a política pública. Vamos para a pesquisa de novo. Vamos para o financiamento 2. Aqui é o seguinte, facilidade e modelo de negócio. Então, por exemplo, aqui eu seleciono as empresas que trabalham, por exemplo, por um modelo B2B. Né? Certo? Aí só vai aparecer quem faz B2B. Tá? E aqui também, entendeu? Então, vamos para o próximo também, de financiamento, que o tempo está acabando. E aqui, ó, fontes de financiamento, acessibilidade e fatores restritivos. O que eles achavam que restringia? Aí vem burocracia, enquadramento da empresa, ou seja, eles respondem esse tipo de coisa. Vamos para o último item, Alberto, que é o P&D. Certo? Empresas que elas realizam P&D com quem? Parcerias com laboratórios de inovação, parcerias com universidades, com curso de graduação. Então, por exemplo, curso de graduação, vamos embora. Certo? Aí a gente sabe o tamanho das empresas aqui, se ela tem até 4 empregados, 5 empregados, entendeu? A gente vê o tamanho, e ali está tudo selecionado. Se a gente for selecionar ali em cima, também vai mudar, entendeu? Então, eu quero voltar para a apresentação agora, só para fazer o fechamento, que eu não quero roubar o tempo de ninguém. Bom, a plataforma está nesse endereço, está disponível para todo mundo. Certo? Por favor, usem e abusem da plataforma. Ela foi feita para esse fim, tá? Para ser explorada por vocês, para ter dados, para vocês apresentarem para o setor público, para os gestores públicos que não conhecem, que não sabem que ela existe, para... quando vocês vão chegar, eu sou uma empresa, nós temos um grupo de empresas aqui no interior de São Paulo, precisamos de apoio da prefeitura. Mas quem são vocês? Assim, bota um mapeamento lá. Olha, nós somos isso aqui, entendeu? Se apresentem. Vocês agora já podem se apresentar, certo? Já tem um belo cartão de visita aqui. Vamos para o próximo. Próxima transparência. Sou eu que estou controlando, esqueci. Olha só, gente, as conclusões que eu tenho, tá? Ao analisar esses estudos,
Os estudos já mostram que todo o setor de inovação começa com startup e com cluster de inovação. Tá? O XRBR é um cluster de inovação. Tá? Aqui você encontra todas as empresas que trabalham com isso. Certo? Até o momento, o Sistema Nacional de Inovações não conseguiu gerar patentes e aumentar as exportações brasileiras de bens intangíveis inseridos na chamada economia baseada no conhecimento, que é a gente. Tá? Ou seja, é a gente que gera isso. Ou seja, nós fazemos parte desse ecossistema que gera inovação. No futuro, esperamos que essa retomada dos investimentos no sistema de inovação, com programas como o PAP, que era um programa que o governo federal financiava projetos a fundo perdido, assim, projetos de inovação, colocava o dinheiro com parcerias entre a universidade e a empresa. Entendeu? Então, você pegava estudantes da universidade, financiava as bolsas desses estudantes, eles trabalhavam em parceria com a empresa, acabavam capacitando os empregados da empresa que estava dentro do projeto, ou seja, gerava tanto capacitação quanto inovação. E eu acho que é isso que a gente precisa, que esse programa possa ser reimplantado, e essas iniciativas são imprescindíveis para a gente retomar esse ciclo de inovação, que é cooperação entre o ambiente acadêmico e o setor produtivo, abrindo janela de oportunidades para o crescimento desse ecossistema. Bom, eu fecho aqui minha apresentação, acho que eu fui... Fechei. Quem é o próximo? Ah, a Sandra vai falar? Só para concluir também, ontem no X-Reality da USP, né, que é um evento também com essa mesma dinâmica que aqui, surgiu uma ideia de que, por conta da formação dos grupos de trabalho desse governo de transição, né, do governo federal, está um momento muito propício para a gente pensar no envio de uma carta entre X-Reality, XRBR, no sentido de proposição, né, de políticas para esse setor específico. Então, gostaria também, aproveitando essas conclusões, que já são poderia ser parte dessa carta, né, que poderia ser assinada entre universidades, XRBR, X-Reality, enfim, fica aqui uma dica que talvez a gente possa trabalhar durante o evento. Aliás, eu vou dar a notícia, né, Alessandra? Eu não tive tempo de falar com você. A carta tecnicamente já está começando, né? Já é uma decisão. Então, falei com o Almir ontem, certo? Vai ser um dos resultados do X-Reality da USP, vai ser essa carta, junto com o nosso evento também, que vai ser a carta. Então, vai ser uma carta que vai ser assinada pela Abra Games, XRBR, USP, UFSCar e o FRJ. Ou seja, todas as universidades que estão mais próximas, né, desse cluster de inovação com as empresas e as associações que reúnem essas empresas. Eu acho que é a contribuição que a gente pode dar para dar visibilidade nesse momento de que estamos tentando retomar essas políticas públicas. Bom, obrigada.